Bom, pessoal, nós vamos ver hoje um novo sistema, que é o sistema urinário. Esse sistema ele é constituído pelos rins, ureteres e bexiga. Vamos iniciar pelos rins. Os rins são responsáveis pela purificação do sangue, removendo substâncias tóxicas mediante um processo de filtragem seletiva realizada no néfron ou nefrônio, que é a unidade funcional dos rins. E também ele é o responsável pela produção da urina. Eles estão localizados na região lombar, de cada lado da coluna vertebral, na altura de T11, T12, L1 e L2. Então aqui estão os rins, um de cada lado da coluna vertebral, a nível das duas últimas vértebras torácicas e das duas primeiras lombares. Então nós temos aqui os néfrons, que é a unidade funcional dos rins, onde vai ocorrer então a filtragem seletiva do rim. A localização dos rins, nós vimos então que é de cada lado da coluna vertebral, na altura de T11, T12 e L1 e L2. Posição anatômica dos rins. Quando se estuda pela primeira vez os rins, o sistema urinário, a impressão que se dá é que os rins estão localizados a uma mesma altura, os dois. Mas na realidade, acontece que o rim direito ele está num plano mais inferior que o rim esquerdo. Isso se deve ao fato de que o fígado, ou grande parte do fígado, se localiza mais do lado direito. Isso faz com que o rim fique num plano um pouco mais inferior que o rim esquerdo. Veja aqui esta linha, dá para se perceber então que este rim, o direito, está abaixo do esquerdo. Nessa figura, a mesma coisa. O rim direito num plano inferior ao rim esquerdo. Configuração externa. Então, quando se estuda os rins pela sua configuração externa, nós vamos verificar primeiramente que ele tem a forma de um feijão. Então, ele parece aqui um feijão, não é? A sua coloração é avermelhada, devido à grande vascularização que ele apresenta. O peso do rim é em média 140 gramas e o seu comprimento é de 12 centímetros em média. Os rins apresentam uma face anterior, que é convexa, e uma face posterior, que é plana. As margens, nós temos aqui uma margem lateral e aqui uma margem medial, que é onde se encontra o hilo renal. Então, o hilo renal é essa abertura por onde sai aqui a veia renal, penetra aqui a artéria renal e sai o ureter. E os rins apresentam ainda seus polos superior e inferior. O polo superior ele é mais volumoso, ao passo que o inferior ele é menos volumoso. No superior nós encontramos aqui a glândula adrenal, também chamada de glândula suprarrenal. A relação dos rins com os grandes vasos. Então vocês estão vendo aqui que o rim direito ele se relaciona aqui com a veia cava inferior, ao passo que o rim esquerdo se relaciona com a aorta abdominal. Veja aqui a artéria renal e aqui a veia renal. Então nós temos veia cava inferior,
artéria renal, veia renal e aqui a aorta abdominal. Nós vamos vendo ainda aqui o ureter, um de cada lado, e aqui nós temos as artérias testiculares. Então os rins apresentam o hilo renal, que é essa abertura por onde penetram vasos e sai aqui o ureter. Então nós temos aqui os vasos renais, entrando no rim a artéria renal e saindo do rim a veia renal. Esses dois vasos, eles são fáceis de serem identificados. A artéria renal, ela é menos calibrosa e ela tem aqui na sua frente uma abertura, a sua luz, porque ela é elástica. Já a veia renal, ela é bem mais calibrosa e se murcha com facilidade. Então, esta é a diferença entre esses dois vasos. Nós temos aqui o ureter, que sai aqui do rim, conduzindo a urina do rim para a bexiga. E aqui nós temos a veia renal e a artéria renal e o ureter. Veja aqui o hilo renal, a abertura aqui no bordo medial do rim. Agora vejamos a configuração interna, o que os rins apresentam internamente. Primeira coisa, num corte aqui sagital do rim, nós vamos vendo aqui a região da córtex renal. Veja que ela tem uma coloração vermelho pálida, ao passo que a região medular ela tem uma coloração vermelho escuro. O rim apresenta aqui as chamadas colunas renais, que separam as pirâmides renais. Então essa zona medular do rim é mais escura, devido então a esse conjunto dessas pirâmides. As pirâmides renais, no seu conjunto, então, formam a medula renal, que tem essa coloração vermelha escuro. Então nós temos aqui um corte frontal do rim. As pirâmides renais produzem a urina, e elas são de 8 a 18. Então, se nós formos contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ser de 8 a 18 pirâmides. Essas pirâmides renais apresentam aqui no seu ápice a papila renal. O que é papila renal? É uma formação esférica cheia de orifícios que serve para filtrar então a urina, que vai cair aqui nos cálices menores dos rins. Os cálices renais menores vêm logo a seguir. Então nós temos aqui a pirâmide, aqui a papila renal, depois aqui o cálice renal menor. Nesta figura aqui, por exemplo, nós estamos vendo o cálice renal menor, que junto com outro cálice vai formar aqui o cálice renal maior. E os cálices maiores vão formar aqui um funil que recolhe toda a urina, que é a pelve renal. Veja aqui a pelve renal, que é esse funil aqui, formado então pelos cálices maiores, que são de número de 3 a 4 cálices maiores. Então, pelve renal formada pelos cálices maiores. Veja aqui, nessa figura, nós temos aqui os pequenos cálices maiores, que vão formar então, no seu conjunto, a pelvis renal. Pequenos cálices maiores, mesma coisa aqui. Os pequenos formando os cálices maiores, e os cálices maiores 1, 2 e 3, formando aqui essa formação em forma de funil, que é o chamado pelve renal.
E depois a pelve renal, ela termina aqui no ureter. Então a pelve renal, ela recolhe a urina dos rins, das pirâmides renais, e lança no ureter em pequenos jatos, que vão aos poucos preenchendo a bexiga. Nessa figura, nós temos aqui mostrando a configuração externa. Essa membrana aqui é a cápsula renal, e o rim, visto internamente, mostra bem aqui os cálices menores, que são essas formações que vão formar aqui os cálices maiores, em número de 3 a 4. E esses cálices maiores se juntam, formando aqui a pelve renal. E a pelve renal termina aqui embaixo no ureter. Novamente aqui aquela figura anterior, mostrando os cálices menores, formando aqui os cálices maiores, que por sua vez forma a pelve renal. O ureter então tem origem na pelve renal. Ele mede cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. Então ele tem um trajeto aqui descendente, passa por trás da bexiga e perfura a bexiga na sua face posterior, formando aqui embaixo 2 orifícios denominados de ósteos dos ureteres. Então, os ureteres, eles têm 3 regiões: a abdominal, tem a região pélvica e tem aquela região que penetra na bexiga, que é a intramural, dentro do músculo. A função do ureter é conduzir a urina do rim até a bexiga. Então, a urina, ao contrário do que muita gente pensa, ela não desce de uma vez do rim para a bexiga, como se fosse uma torneirinha aqui em cima, onde a gente abrisse e vem toda a urina para o ureter. Não é assim. O rim, ele vai lançando, a pelve renal, ela vai lançando a urina em pequenos jatos no interior do ureter. E essa pequena quantidade de urina vai aos poucos preenchendo então a bexiga. Nós temos aqui os ósteos dos ureteres, que são esses 2 orifícios aqui, e trígono vesical. O que vem a ser o trígono vesical? Então nós temos aqui um ósteo do ureter de um lado, outro ósteo do ureter do outro lado. E aqui embaixo nós temos o ósteo interno da uretra. Vejam que se nós traçarmos aqui uma linha unindo esses 2 ósseos dos ureteres e mais 2 de encontro ao ósteo interno da uretra, nós vamos obter aqui uma figura triangular de base voltada superior e o vértice voltado para a uretra. Então, esse triângulo, ele é denominado de trígono vesical. Aqui nós temos os ureteres, novamente, a bexiga. Nós estamos vendo aqui os ureteres passando por trás das bexigas. Aqui a perfuração, que são os ósteos dos ureteres. E esses ósteos, junto com o esfíncter interno ou ósteo interno da bexiga, vai formar então o trígono vesical. Então olha aqui a bexiga com urina, aqui os 2 ósteos dos ureteres e a bexiga sendo aos poucos preenchida pela urina. A relação do ureter com as demais estruturas, então nós estamos vendo aqui o ureter, um de cada lado, passando por trás do ureter, eu tenho aqui o ducto deferente, por onde passam os
espermatozoides. Veja aqui a ampola do ducto deferente, que é onde os espermatozoides se juntam. Aqui eu tenho a glândula seminal e abaixo da bexiga está a próstata. Uma vista posterior, justamente para mostrar aqui os ureteres passando por trás da bexiga e perfurando aqui a bexiga na sua face posterior, nos ósteos dos ureteres. Nós temos aqui a bexiga masculina e feminina. Então, a relação dessas bexigas com o meio externo. Veja que a bexiga do homem, ela está bem longe do meio externo, porque tem aqui, nesta região, o ósteo da bexiga, aqui a uretra prostática, uretra membranosa, uretra peniana e depois lá no final a uretra externa. Então é um trajeto bastante grande. Então a bexiga ela fica mais guarnecida no homem. Já na mulher, vocês estão vendo aqui a bexiga e aqui o ósteo interno da bexiga e a uretra. Veja que esse espaço aqui tem em média 4 centímetros. Então o contato da bexiga com o meio externo é bem maior do que no homem. Por isso, a mulher ela é mais propícia a ter cistites, inflamação de bexiga. Então nós temos aqui uma uretra masculina, onde nós temos aqui a uretra da bexiga, a uretra prostática, uretra membranosa, a uretra peniana e, por final, aqui a uretra externa. Vejam, se um micro-organismo, se uma bactéria tentar chegar até a bexiga, ela tem que fazer esse sentido inverso até chegar na bexiga. Ou seja, uretra externa, uretra peniana, uretra esponjosa, uretra prostática e uretra da bexiga. E esse meio é bastante ácido. Então a bactéria ela não dá tempo dela chegar até a bexiga. Por isso é muito difícil aqui uma infecção de bexiga por uma causa viral. Veja aqui um corte sagital. Veja aqui a bexiga masculina. Veja aqui a uretra da bexiga, a uretra prostática, a uretra membranosa, peniana e aqui a uretra externa. Aqui é a mesma coisa, bexiga, uretra da bexiga, uretra prostática, aqui uretra esponjosa, uretra peniana e uretra externa. Na mulher já é mais curto esse trajeto, bem mais curto. Veja aqui a bexiga, a uretra da bexiga e a uretra externa, quer dizer, é um trajeto bem curto em relação às uretras masculinas. Veja aqui a bexiga, a uretra e aqui a uretra externa. Veja que esse trajeto é bem curto, de uns 4 centímetros, mais ou menos. E com isso, nós encerramos, então, o estudo do sistema urinário.